A teoria da evolução, proposta por Darwin no século XIX, até hoje serve de base para inúmeras pesquisas científicas, principalmente na área das ciências biológicas. Mas a biologia evolutiva pode explicar muitos aspectos da nossa vida, como, por exemplo, por que somos obesos. A medicina moderna vem se utilizando desses conceitos para buscar soluções diversas, como a prevenção de doenças e, mais que isso, a promoção à saúde. Na medicina do estilo de vida, compreendemos como os nossos hábitos, comportamentos e até mesmo os ambientes onde vivemos influenciam diretamente na nossa saúde. Para entender a relação entre estes dois tópicos, bem como discutir a saúde de modo geral, conversamos com os professores Gleison Pereira de Brito e Roberto de Almeida. Gleison Pereira de Brito é graduado em Ciências Biológicas, tem mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular e é professor do curso de Ciências Biológicas da UNILA. Roberto de Almeida é médico, especialista em medicina intensiva e pós-graduado em gestão hospitalar. Ele dá aulas no curso de medicina da UNILA e é pesquisador na área de medicina do estilo de vida e salutogênese. Olá, professor Roberto, professor Gleison, satisfação recebê-los aqui para a gente falar hoje de um tema muito importante, muito interessante, que é a evolução e a saúde, né? Assim, falando em linhas bem gerais, como que a evolução explica ou tenta explicar, né? Como as questões evolutivas interferem na nossa saúde, né? Muito mais do que às vezes a gente para refletir, né? Então, nós vamos falar um pouquinho do aspecto biológico, né? Do ponto de vista da biologia e do ponto de vista da medicina, tentar entender um pouquinho essas questões, né? Então, professor, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da evolução, sobre esses estudos sobre a evolução, né, que agora a gente tem aplicado à saúde, como que isso vem sendo pensado, estudado e pesquisado na universidade. Certo, Mayara. Olha, a aplicação dos conceitos e das ideias que são desenvolvidas dentro da área da evolução não foi um processo muito simples e muito rápido. Quando Darwin escreveu A Origem das Espécies, lá em 1859, houve uma grande resistência para a aplicação disso à espécie humana. Estava tudo bem aplicar aos outros animais, né? Mas a nós não. Tanto é que ele deixou só um parágrafozinho, será lançada a luz sobre a evolução do homem. Ele foi tocar nesse assunto muito depois. Mas conforme se deu continuidade aos estudos de evolução, foi ficando cada vez mais claro que essa era uma estrutura conceitual, teórica, fundamental para entender a nossa espécie em vários aspectos, não só na nossa origem, mas inclusive hoje, do ponto de vista da nossa saúde. Então, a área que a gente costuma chamar de medicina evolutiva ou saúde e evolução tem crescido bastante, porque nos ajuda a entender alguns aspectos da saúde humana que só com as nossas ferramentas tradicionais, e tradicionalmente o que a gente tem usado é ou a epidemiologia ou o estudo básico, os mecanismos, por que as doenças acontecem, quais são os mecanismos biológicos que, de repente, deixam de funcionar de maneira apropriada para se instaurar uma doença. A evolução é uma terceira via, que nos ajuda a criar hipóteses e tentar explicar por que a nossa saúde pode estar deteriorando ou por que certos fenômenos acontecem ou deixam de acontecer. Talvez para dar um exemplo bem prático, que todo mundo veja no dia a dia, a gente possa pensar na questão das doenças infecciosas. Todo mundo fala, não é apropriado você tomar muito antibiótico, tomar antibiótico sem a prescrição. E de onde vem isso, né? A base disso é fundamentalmente a evolução. A teoria da evolução, falando de maneira muito simples, é mais ou menos o seguinte: todos os organismos se reproduzem. Quando eles se reproduzem, os seus descendentes têm variação. Essa variação, às vezes, é mais eficiente para poder sobreviver num ambiente em que ele está, naquele quadro ecológico em que ele está, e às vezes é mais eficiente também para ele se reproduzir. Então, se você pensa que isso acontece ao longo de muitos e muitos e muitos anos, com o tempo, aqueles com maior habilidade para sobreviver numa certa situação tendem a ter mais chances de também reproduzir e, portanto, mandar os seus genes para gerações futuras. Isso, basicamente, é o conceito de evolução. Evolução é mudança. O termo, no dia a dia, e talvez por isso muitas pessoas tenham resistência, ele é interpretado como progresso. Evolução é progresso. Mas, na realidade, não. Evolução é simplesmente mudança, modificação.
E os organismos estão sempre modificando, inclusive o organismo humano. Então, só para concluir isso, e talvez dar um exemplo um pouco mais, digamos assim, popular, né? A gente pode pensar, por exemplo, na obesidade. Tem aplicação direta em termos de raciocínio evolutivo e por que a gente tem tantos obesos no mundo. A gente pode pensar, por exemplo, as pessoas são obesas porque comem muito. Bom, é uma causa, mas isso é o que a gente chama de causa imediata, ou aquela causa de mais curto prazo. A gente também tem as causas últimas, mas por que a nossa biologia é uma biologia na qual a obesidade ou o excesso de gordura traz consequências deletérias? Porque tem alguns organismos que têm bastante gordura corporal, por outro lado, isso não é um problema de saúde. E no nosso caso, quando a gente pensa evolutivamente, uma parte da nossa história foi num ambiente muito diferente desse que a gente vive hoje, né? Na hora que a gente terminar aqui essa entrevista, a gente pode sair ali na padaria da esquina e comer num prato desse tamanho a quantidade de energia que talvez nossos ancestrais iam levar uma semana para conseguir. Porque viviam num ambiente muito diferente do nosso, que exigia deles uma certa atividade física muito mais intensa do que nós estamos acostumados a fazer. Então, com o tempo, a energia se tornou um bem muito precioso. E conforme variava a disponibilidade de alimentos na época dos nossos ancestrais, um período com muito, um período com pouco, um período com muito, um período com pouco. Então, aqueles que tinham maior capacidade de armazenar tinham mais chance de sobreviver quando tinham pouco, ou seja, quando tinha escassez. E aqueles que tinham menor capacidade de armazenar tinham menos chance de sobreviver. Portanto, a biologia dos humanos modernos é uma biologia que, de fato, faz com que nós sejamos uma máquina muito eficiente em armazenar energia. E aí a gente já está num ambiente onde é muito fácil adquirir, soma-se essa máquina que armazena com facilidade, então está dada a receita, os ingredientes para esse bolo crescer bastante. Aí entra, nessa questão, acho que entra bem fundamentalmente essa ideia de medicina do estilo de vida, né, professor? Como que a gente pode ver as aplicações disso no nosso dia a dia, na forma como nós temos saúde ou adoecemos? Essa questão da medicina do estilo de vida, ela vem nesse momento como uma resposta, como o Gleice falou, a gente tem uma abordagem às vezes epidemiológica ou muito centrada nos mecanismos das doenças. Mas a gente viu que ao longo da evolução, a evolução tanto do ponto de vista cultural, da sociedade humana, criou condições que o nosso corpo, biologicamente, ele estava adaptado para viver numa condição de muito mais falta de alimentos e condições, e teria que se movimentar muito mais. Então, tudo que a gente considera evolutivamente, né, na tecnologia, o transporte, a alimentação, teve um efeito colateral, né, até certo ponto, porque encontra o organismo preparado para fazer mais atividade, para ter uma alimentação de uma maneira diferente. Então, o estilo de vida, a medicina do estilo de vida é uma proposta de atuar, vamos dizer assim, em criar, a partir, vamos dizer assim, de mudanças de hábitos, de mudanças de comportamentos em relação à saúde, da gente conseguir adaptar novamente, né, fazer uma readaptação até certo ponto, a partir do comportamento, para você ter um resultado melhor. Porque, como a gente estava falando, se a gente está indo para um serviço, pode ir de meio de bicicleta ou pode ir caminhando, isso seria melhor para o seu organismo, para a sua saúde. Mas muitas vezes as pessoas vão achar que o melhor é ter o carro para se locomover. Então, essa é uma questão de estilo de vida. Na verdade, quando a gente fala em estilo de vida, é o jeito que a pessoa se alimenta, o jeito que ela, né, dorme, o jeito que ela se exercita, o jeito que ela lida com o dia a dia, o jeito que ela estabelece as relações. Hoje, por exemplo, uma área que o estilo de vida está encontrando uma dificuldade é nas relações sociais, porque as pessoas têm vários amigos através da internet, no Facebook, e você tem ali perda das conexões, que são muito importantes também para a saúde, relacionamentos face a face, vamos dizer assim, né? Que é olhar no olho, é conversar. Isso tem efeitos, tanto do ponto de vista psicológico, como até químicos, né, no corpo. Então, essas coisas que a gente tem na medicina do estilo de vida é como se fosse olhar para essa preocupação, vamos dizer assim, de reverter as causas, né? Quando a gente está tratando de doenças que já estão avançadas, vamos dizer assim, diabetes, hipertensão, câncer,
ou doenças cardíacas, a gente está num extremo da patologia. E a gente fala, né, que a Organização Mundial da Saúde já tem uma definição que saúde não é não estar doente só. Não estar doente é uma metade do caminho, mas nós temos um outro lado ainda que é ter uma saúde, um bem-estar, uma qualidade de vida que é como se fosse um aspecto de saúde positiva. Então, esse caminhar para o lado de cá, de bem-estar, qualidade de vida, que o estilo de vida é importante, para gerar exatamente a salutogênese. Então, existe um conceito que é patogênese, que é gerar patologias a partir do estilo de vida sedentário, não se alimenta direito, e aí as pessoas constroem, na realidade, as doenças. E aí, depois, elas precisam de tratamento para reverter isso, mas ela pode cultivar a produção de saúde, a salutogênese. Então, o estilo de vida hoje, além de é utilizado tanto na terapia das doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, que são diabetes, essas que eu comentei, mas também no sentido de produzir mais qualidade de vida. Então, essa é a ideia da medicina de vida. Então, de certa forma, ela é uma resposta a essa condição, vamos dizer assim, que o nosso organismo, biologicamente, ele não está preparado para essa comodidade da vida moderna, que, no fundo, está trazendo efeito colateral, né? Uma série de doenças, principalmente você comentou, a obesidade, é um efeito desse somatório, né? Então, digamos assim, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa o quê? Se eu ficar doente, né, eu vou ao médico e o médico vai me dar um tratamento. Normalmente, a gente se limita a pensar assim. Então, a partir desse ponto de vista, pensar em saúde vai muito além disso. Né? Na verdade. A gente tem que ter uma manutenção da nossa saúde, Isso. digamos assim. A saúde é algo que você vai conquistar no dia a dia. Não é uma coisa passiva, não é uma coisa que você tem a saúde se você não faz nada. E isso é um problema na cabeça das pessoas. As pessoas têm um pensamento binário, né? Que é assim, estou doente, não estou saudável, não estou doente. E aí é uma coisa assim simplista, porque daí quando ela não está doente, ela não precisa fazer nada. E, na realidade, é exatamente quando ela precisa cuidar da alimentação, cuidar do exercício, cuidar do sono, cuidar do estresse, cuidar dos relacionamentos, cuidar das emoções. Então, tem várias coisas a serem feitas. Então, é uma atitude mais ativa. Então, isso é muito importante, mudar essa conceituação da pessoa achar que não tem nada, não tem o que fazer, né? Está saudável, não tem o que fazer nada. Quer dizer, o professor Gleison falava também que, a partir da evolução, quer dizer, nós somos programados para economizar energia, né? Então, de certa forma, seria um pouco a gente tentar lutar contra a nossa própria natureza, assim, ou é o oposto? Ou é da nossa natureza ter que fazer várias atividades, né? Como que a gente poderia entender isso nessa nossa rotina frenética, assim? Eu acho que, minha opinião, né, o Gleison pode falar dele, eu acho que a nossa natureza, ela exige... vamos dizer assim, a gente está programado para, vamos dizer assim, não gastar energia, né? Então, a gente precisa saber que as circunstâncias que a gente vivia, alguns milhares de anos atrás, nós acordávamos, não tinha uma geladeira para você abrir a porta e pegar o seu alimento, tomar o seu café. Na realidade, você acordava e tinha as atividades, você tinha que se mobilizar, você tinha que lidar com as adversidades. Então, buscar o alimento. Então, essas características, se você tinha o alimento, você não vai fazer isso. Então, na realidade, a nossa cultura e nossos hábitos, eles estão criando uma condição antifisiológica, antinatural, e o estilo de vida está ficando, na realidade, contrário ao bem-estar das pessoas. Então, a gente tem que voltar, na realidade, teria que começar a criar hábitos que vão nos colocar mais próximo do equilíbrio, da relação, vamos dizer assim, de equilíbrio com as nossas características biológicas, com a nossa cultura. Entendi. E como que a gente pode entender, por exemplo, outros fatores assim no nosso dia a dia? Como que a gente pode identificar outros fatores? Por exemplo, o meio em que a gente vive, a forma como a sociedade se comporta, se organiza, a própria organização urbana, isso tudo também interfere na nossa saúde, também tem a ver a questão cultural. Como que qual o percentual de causa e efeito que cada um desses fatores tem na nossa saúde? A gente chama esses fatores que, vamos dizer assim, impactam, vamos dizer assim, na saúde ou na doença das pessoas, determinantes de saúde. Então, o que determina, o que influi, né? E esses estudos
para a gente simplificar os determinantes, a gente poderia agrupá-los em 4 grupos, né? O grupo biológico, vamos dizer assim, que diz respeito com a constituição genética do ser humano, que é o que a gente tem as heranças, né, do ponto de vista da hereditariedade de pai para filhos. Então, você tem certas predisposições genéticas para algumas doenças ou para você ter uma saúde. Essa condição impacta na nossa saúde. Mas depois do projeto Genoma, que se mapeou, havia uma expectativa de que o mapeamento fosse encontrar uma alteração genética para cada doença que a gente tem. Então, seria um trabalho de começar a encontrar onde está o defeito genético. Só que esse resultado não apareceu. O nosso genoma é muito mais complexo, né, do que dessa maneira. Então, o impacto hoje que se atribui à genética na nossa saúde é 10%, em torno de 10%. E aí o que acontece? Os outros 90%? Aí se você pegar as condições que a gente tem de estilo de vida, que nós estávamos falando, alimentação, exercício, sono, e como que a pessoa tem os seus comportamentos, isso tem um impacto de 30%. Né? Isso vários estudos tentam achar, depende até do ponto de vista do nível socioeconômico, porque as escolhas que a pessoa faz do estilo de vida dela depende das escolhas que ela tem, das possibilidades que ela tem. Então, isso é uma coisa que tem a relação exatamente com outro fator, que é o ambiente que a pessoa vive. Aí entra a questão aonde ela mora, as condições socioeconômicas. O ambiente que a gente fala aqui é tanto o ambiente físico quanto o ambiente sociocultural. Então, isso tem um impacto de 50%. Só, então, aí, dos 10% da genética, mais os 30% do comportamento e mais os 50%, a gente chegou em 90%. 90%, então, está influenciado pela genética, pelo estilo e pelo ambiente. E esses 10% que faltaram vêm do acesso à saúde. Então, e é onde, aí é um paradoxo que a gente tem na nossa sociedade hoje, 10% do impacto vem de ter remédio, de ter hospital, de ter cirurgia, de ter todos os cuidados que tem na saúde. Mas isso impacta somente 10%. E é onde vai a maior parte dos recursos. Então, a gente tem realmente aí, pensando na organização da sociedade, que pensar, como você falou, seria interessante a gente ter arquitetos pensando na saúde dos ambientes, da cidade, na mobilidade urbana. Então, a gente teria que pensar todos os setores, né? Pensar em como poderiam otimizar o bem-estar da população. Então, mais ou menos essa é uma ideia para entender os determinantes. E dentro da universidade, né? Esse é um tema um pouco mais recente, né? Mas ele já está aparecendo nos currículos de formação dos nossos profissionais, né? Na área da biologia, na área da medicina. Como que a gente pode também inserir essas concepções e esses estudos sobre saúde nas nossas carreiras acadêmicas, por exemplo? Sim, essa é uma área que vem crescendo, inclusive, como uma área de estudo. Existe uma área de estudo, no caso, por exemplo, da medicina, que vem propondo a inserção da evolução como uma disciplina básica para a medicina. Então, você já encontra artigos científicos nesse sentido, você já encontra artigos de relatos de caso de universidades, principalmente estrangeiras, que implementaram a evolução humana dentro do currículo da medicina, nos primeiros semestres do curso, evidentemente, como uma ferramenta exatamente para permitir que o médico tenha uma possibilidade conceitual a mais, para pensar o seu paciente, para pensar as características desse indivíduo que ele está recebendo. Isso, no meu entender, pode ser aplicado inclusive para outras áreas, né? Evidentemente, a área da biologia, a evolução é muito estudada, um pouco menor esse enfoque na saúde, mas para as áreas da saúde, em linhas gerais, e até mesmo para áreas de planejamento urbano, como o professor Roberto vinha colocando, para eu talvez dar um exemplo que tem uma aplicação assim, com essa questão mais básica, se nós formos estudar hoje uma sociedade de caçadores-coletores, a gente vai perceber, como você tinha colocado mesmo na pergunta, Mara, que quando eles não estão precisando gastar energia, eles dão repouso. E às vezes a gente pode fazer até uma separação aqui entre como evoluiu a nossa estrutura cognitiva da fisiologia sistêmica como um todo. Porque ao mesmo tempo em que economizar é muito importante para as sociedades, porque não há muita energia disponível, então você vai gastar para um objetivo bem específico, simultaneamente gastar é necessário. Em média, os caçadores-coletores fazem atividades intensas para caçar, por exemplo, que podem levar
4, 5 horas, um sol de 40 graus e às vezes fazendo distâncias em torno de 5, 10 quilômetros. Agora, se a gente pensar assim, o que aconteceria se uma empresa, por exemplo, chegasse lá numa área desértica, onde tem um grupo de caçadores-coletores e construísse uma escada rolante na base da montanha, né? O que será que ia acontecer? Será que o caçador-coletor ia chegar ali, ia pensar, ah, não, eu sou um caçador-coletor, tenho que manter a minha identidade, né? Vou subir a pé. Não, ele ia subir pela escada rolante, porque é economizar energia. E quando a gente pensa nas formas como as cidades são planejadas para a prática da atividade física, hoje em dia isso vem melhorando bastante, mas ainda falta muito. E talvez o conteúdo da evolução ajude exatamente a planejamentos melhores. Por exemplo, não é a forma mais natural para o ser humano, né, sair de casa e ir para fazer atividade física na academia. E de carro, né? E de carro ainda, né? Como que é a prática comum dos caçadores-coletores? Ou é durante a caça, ou é nas atividades de lazer. É o mais comum e é o mais natural para nós fazermos isso. Então, as mudanças pequenas no estilo de vida, como ir a pé até a padaria, como subir a escada a pé, ao invés de pegar a escada rolante, elas podem ser complementadas por mudanças no planejamento público, como, por exemplo, a construção de parques, que permitam as pessoas ir com suas famílias, fazer uma atividade física num ambiente menos formal. Tudo isso, existem estudos que também tentam identificar a aderência, né? Por que as pessoas deixam de praticar ou praticam, como modifica a prática da atividade física naquela comunidade no entorno de um parque. E todo esse planejamento pode ser pensado usando informações que vêm da evolução, que de repente se traduzem. Ou seja, voltando então à sua pergunta original, vem crescendo, mas ainda está num estágio bem inicial. Eu acredito que com o tempo, dado o impacto que as informações da área da evolução podem trazer, vai penetrar na área da saúde, mais na área da medicina, vai penetrar na área da arquitetura, vai penetrar na área da biologia e dos outros cursos da área de saúde também. Ou seja, talvez até de outros cursos fora da área da saúde, né? Talvez esse entendimento de que a manutenção da saúde, a promoção da saúde é mais importante, ou talvez tenha que vir antes de tratar as doenças, talvez passe a impactar em planejamentos urbanos, né? Em pessoas que estão pensando outros aspectos, mas que também vão ter esse olhar para a saúde, né? Que talvez isso seja fundamental aí para que a gente tenha uma qualidade de vida, né? Uhum. Inclusive, eu acho que tem uma área, que é a área econômica, vamos dizer assim, pensando em economia, que é uma área que eles estão visualizando que, por exemplo, na hora que a medicina ela tem vamos dizer assim, a saúde como objeto de assistência e desenvolvimento econômico, então existem muitas empresas e tecnologias e tudo. Mas houve um fórum econômico aí em Davos, em 2014, que eles discutiram, eu achei interessante, foi quando eu comecei a aprofundar os estudos nessa área, e eles estavam com a seguinte questão: como essa indústria é uma indústria trilionária no mundo, então estava indo tudo bem nesse setor, mas na medida que ela só está cuidando da doença e não está fazendo as mudanças na sociedade que precisam acontecer, ela está impactando nas outras doenças, nas outras indústrias, né? Então, os funcionários estão com absenteísmo, estão com problemas. Então, a lógica de cuidar só da doença, ela tem lógica econômica só dentro da indústria da saúde, vamos dizer assim. Mas as outras indústrias estão preocupadas porque existem perspectivas para os próximos anos que vai haver muito mais pessoas com doenças como depressão, doenças crônicas, a própria obesidade, e que isso impacta nas outras indústrias, nas outras áreas da sociedade. Então, economicamente, já tem hoje um movimento para incentivar o que eles chamam de uma indústria da saúde, uma indústria do bem-estar, que as pessoas comecem a criar modelos de econômicos para que as pessoas possam ter melhores opções. Então, hoje existe uma série de coisas, as tecnologias estão pensando nisso, existe turismo, existe várias produtos estão sendo criados para incentivar o bem-estar e a qualidade de vida. Então, eu tenho a expectativa que isso vai criar novamente ambientes favoráveis para as pessoas serem saudáveis. E aí o ser humano vai reagir a esses ambientes e a essas novas tendências. Então, essa é uma coisa importante. A economia também precisa mudar para que a gente tenha uma economia de saúde. Eu queria que você falasse, professor, para a gente sobre esse conceito de 3 S's.
né, Ah, dentro sim. da medicina do estilo de vida? Então, a gente, analisando os principais elementos que precisam ter no estilo de vida, então a gente fez um levantamento de que, primeiro, esse seria o do salutogênico, que é um conceito de que a pessoa assumir no seu dia a dia a responsabilidade de criar hábitos de autocuidado que geram saúde. Então, ela prestar atenção bem na alimentação, que é uma alimentação que a gente tem hoje, principais dicas da alimentação. A alimentação ela precisa ser uma alimentação plantada, vamos dizer assim, não industrializada, uma alimentação que você, os nutricionistas gostam de falar que você precisa descascar mais e desembalar menos. Significa que é comer zero de comida industrializada, porque elas têm muito aditivos e elas não são boas. Então, cuidar da alimentação, uma alimentação mais natural, de preferência orgânica. Então, tem uma série de recomendações hoje que são importantes para você cuidar e ter saúde na sua alimentação. Exercício físico, existe toda aquela mudança que nós estávamos falando de opções que você tem de mudança de local de trabalho, começar a criar hábitos de ir e se locomover. Tem hábitos até de você descer, quem anda de ônibus, uma parada antes para você caminhar um pouco mais. Então, na realidade, não é só fazer o exercício físico, como você criar uma vida ativa. Mais atividades. Eu tenho que subir uma escada, eu prefiro subir a escada. Então, criar uma conscientização salutogênica, gerar saúde a partir de pequenas mudanças. A questão do sono é uma coisa muito importante, né? A questão, por exemplo, hoje com iPad, com celular, as pessoas levam isso para a cama. E essa luz azul, ela vai inibir áreas cerebrais que produzem a melatonina, retardando o ciclo de sono e vigília que a gente tem. Isso desregula o nosso corpo. A pessoa, às vezes, não dorme direito, acorda cansada, e aí, cansada, ela fica estressada. Então, gera uma bola de neve, come mais do que precisa, porque... Então, essa situação aí do sono é muito importante. A pessoa ter a higiene do sono é, basicamente, dormir num horário e acordar no mesmo horário. E ver a carga horária necessária que cada um precisa. Tem gente que precisa 8 horas, tem gente que precisa menos, tem gente que precisa mais. Mas achar a sua carga horária é necessária. Então, esse seria só para ter uma ideia do S em relação à salutogênese. Teria mais em relação a outros aspectos, mas dá para ter uma ideia de que seriam autocuidados que você faz. O outro S seria o S do sistêmico. O pensamento das pessoas, geralmente, isso tem a ver até com o cérebro. Nós temos uma evolução do cérebro que nós chegamos a um nível de desenvolver uma área do córtex, que é a última área que se desenvolveu, principalmente atrás da testa. Nós temos um córtex pré-frontal. E isso nos trouxe uma capacidade de sair só do momento do aqui e agora. Então, as pessoas, quanto mais na escala evolutiva, elas viviam muito só no aqui e agora. O cérebro humano, ele permite pensar no passado e pensar no futuro, planejar e ter uma construção e ter criatividade. Então, isso é uma coisa importante. Isso traz para a gente a possibilidade de pensar de maneira sistêmica. E esse pensamento sistêmico é você pensar que uma ação agora pode ter uma consequência no futuro. E muitas vezes as pessoas não param para pensar isso. Então, o pensamento sistêmico é algo que é muito necessário na sociedade de hoje. O estilo de vida da pessoa que pensa sistemicamente é muito legal. É o que vai pensar a pessoa na questão da poluição, na questão do usar a sacola de plástico, nas consequências, né, de usar o canudinho. Agora, esses dias, estava dando notícias aí que estão substituindo, eliminando o canudinho. Isso é tudo um pensamento sistêmico que liga imediatamente com o outro S, que é o da sustentabilidade, que é o grande desafio que a humanidade tem, que é tornar o estilo de vida compatível com limites do nosso planeta. Então, o estilo de vida nosso faz a gente consumir e também o lixo que a gente produz. Então, se a gente não começar a desenvolver um estilo de vida que leve em consideração os limites do planeta, a gente também vai ter dificuldade. Então, a população, de uma maneira geral, precisa estar consciente desses 3 S's aí, no sentido de ter um estilo de vida mais saudável, mais sistêmico e mais sustentável. Legal, professora. A gente tem aqui na UNILA alguns grupos que se dedicam a estudar isso, né? Liga Universitária, projetos de extensão. Você podia falar bem rapidinho para a gente? Sim. A gente tem 2 movimentos assim que a gente acha importante os estudantes, além de uma disciplina que a gente tem optativa de medicina do estilo de vida, eles começaram a organizar uma liga acadêmica
para fazer atividades extras, né, estudos complementares, se aprofundar um pouco mais. Então tem a LUMES, que é a Liga Universitária de Medicina, Estilo de Vida e Salutogênese, que reúne estudantes, integra estudantes de medicina, tanto daqui do Brasil como alguns do Paraguai estão fazendo parte também, e além de estudantes de nutrição, psicologia, de enfermagem, vários estudantes pensando nessa condição do estilo de vida. E também a gente tem um projeto de extensão, que é o projeto de extensão Cultivando o Estilo de Vida Salutogênico. E esse projeto de extensão ele tem o objetivo de a gente levar os estudantes. Ele primeiro tem um desafio, que é eles mudarem o próprio estilo de vida, da alimentação, do exercício, do sono, no primeiro semestre. E no segundo semestre eles vão nas escolas, nos hospitais, e aqui com os estudantes da própria UNILA, fazer atividades de estimular a mudança do estilo de vida. Fazer alguma conscientização e algumas dinâmicas para conscientizar isso. Isso é muito interessante. E o professor Gleison também trouxe umas curiosidades aí para a gente hoje, né, professor? Pra quando a gente fala de evolução, a gente poder ilustrar um pouquinho melhor. O que você trouxe para a gente? Sim, eu trouxe aqui, Mayara, alguns modelos de crânios. Não são crânios reais, tá? Mas são réplicas que nós usamos aqui nas nossas disciplinas, por exemplo, de evolução humana ou de ecologia humana, e que são réplicas daqueles crânios que remetem aos nossos ancestrais. Então, até onde a gente tem informação hoje, o mais antigo ancestral que deu origem à espécie humana, ele tem entre 5 e 7 milhões de anos. É o último organismo que provavelmente divergiu junto com aqueles que deram origem ao organismo vivo mais próximo de nós. Mas se a gente olhar todos os animais viventes, tem um deles que tem uma diferença apenas de 1% genética em relação aos seres humanos, que são os chimpanzés. Alguém pode pensar, 1% apenas? Nossa, mas é muito pouco, né? Bom, ninguém olhando um chimpanzé, né, vai, nossa, mas tem alguma coisa 1% diferente dos humanos aí, né? É claro que isso é uma diferença genética que se traduz em uma grande diferença na aparência, que a gente chama no fenótipo, uma grande diferença na inteligência. O professor Roberto citou a nossa evolução do ponto de vista da estrutura do cérebro. Mas então 7 milhões de anos é o organismo mais antigo. E até hoje nós temos aí a espécie Homo sapiens andando no planeta, mas durante muitos anos a gente circulou com outros membros da nossa família, digamos assim, hoje todos extintos, a gente só os encontra no registro fóssil. Então a gente tem 3 indivíduos aqui, 3 crânios que são réplicas. Esse daqui, ele se chama Paranthropus, é um organismo que tem registro da sua vivência até quase 3 milhões de anos atrás. Mas se você prestar atenção nele, aqui olhando do ponto de vista do seu cérebro, da sua caixa craniana, é uma caixa craniana bem pequenininha. Aproximadamente 400 centímetros cúbicos, o tamanho do cérebro desse indivíduo aqui. O cérebro do ser humano atual, ele já é um cérebro muito maior. É um cérebro que chega até aí 2.400 centímetros cúbicos, 2.000 centímetros cúbicos aproximadamente. Não é o maior cérebro que já circulou por aí. O cérebro do Neandertal, que é esse segundo modelo aqui, é um cérebro que era maior que o nosso. Porém, quando o ser humano chegou na Europa, que é o lugar onde essa espécie existiu, em pouco tempo ela entrou em extinção. Mais ou menos 10 mil anos depois da chegada do Homo sapiens na Europa, o Neandertal acabou sendo extinto. Ninguém sabe exatamente as causas disso, mas em parte, muito provavelmente se deve a uma característica da espécie Homo sapiens bastante peculiar, que é uma grande flexibilidade, tanto fisiológica quanto comportamental. Nossa espécie consegue mudar a sua estrutura cultural e a sua biologia de uma maneira que nenhum outro organismo consegue. A gente não tem nenhuma espécie habitando ecologias tão diferentes quanto o Homo sapiens. Você vai encontrar Homo sapiens no Ártico, vai encontrar na floresta tropical, vai encontrar no deserto, vai encontrar Homo sapiens em ambientes muito quentes, muito secos, muito úmidos, muito frios. E em todos esses ambientes, populações humanas tiveram sucesso em existir. Isso se deve, em parte, por essa capacidade do ser humano de se adaptar. Uma característica fundamental para que, quando alguém encontra um esqueleto, né, ele diga que faça parte da nossa linhagem, alguém poderia dizer, por que você não acha que isso aqui é um outro primata qualquer?
Uma característica fundamental é um buraquinho que a gente encontra aqui bem abaixo do crânio, que é chamado de forame magnum. É o local de inserção da coluna vertebral. Esse forame magnum, quando ele está localizado nessa região aqui, próximo ao centro do crânio, indica que esse animal era um animal bípede, porque ele tinha essa postura. Nos animais que são quadrúpedes, essa entrada do crânio está aqui, como é o caso dos chimpanzés, dos gorilas. Nenhum outro primata tem a estrutura bem abaixo do crânio, então esse é um critério. Veja que interessante, né? Ao longo da nossa evolução, se você prestar atenção, a estrutura dentária desse modelo aqui é uma estrutura muito grande, muito forte. Também ele é chamado de homem quebra-nozes, porque tinha um certo padrão alimentar bem peculiar que exigia uma arcada dentária mais intensa e mais forte. Porém, uma caixa craniana pequena. Se a gente olhar aqui nesses três, que mais ou menos é uma sequência temporal, esse quase 3 milhões de anos, 400 mil, e esse aqui que já é do nosso grupo, mas é um Homo sapiens bem antigo, você vai vendo que a estrutura dentária foi reduzindo. E a nossa hoje é bem mais leve em comparação com os nossos ancestrais. Em parte porque a nossa dieta foi modificando. É interessante aqui, só temos os crânios, mas se a gente olha a estrutura do restante do corpo, outra coisa que mudou ao longo do tempo, além da arcada dentária diminuir, a estrutura do trato gastrointestinal também reduziu. Então reduziu o estômago, reduziu o intestino. Só que reduziu a estrutura dentária, reduziu o estômago e o intestino, só que o cérebro aumentou ao mesmo tempo. Então pode surgir uma pergunta paradoxal, né? Como que o cérebro aumentou e ao mesmo tempo as áreas biológicas responsáveis por colocar a energia para dentro reduziram de tamanho? Isso, e o cérebro é um órgão que é muito caro energeticamente, né? O cérebro humano de um adulto chega a consumir 20% da energia dele. De um bebê, por exemplo, isso pode chegar a 80%. Então é um tecido que precisa de muita energia. Por que isso aconteceu? Por mudança no estilo de vida. Mudança principalmente no padrão alimentar. Então, conforme o tempo passou, a espécie humana, ou o grupo que foi dando origem a ela, foi cada vez mais inserindo carne na sua alimentação. Então foi inserindo a gordura que vem da carne, a proteína que vem da carne, e em algum momento aparece uma mudança importantíssima na nossa história, que é o cozimento. É um traço cultural universal hoje, em qualquer cultura que você estude, as pessoas têm pelo menos uma refeição que é uma refeição cozida, que nada mais é do que um tipo de pré-digestão. Você pré-quebra as estruturas daquele alimento, e quando você ingere esse alimento, então é mais fácil para o organismo retirar a sua energia. Esses dois fatores são os principais responsáveis por esse fenômeno, ou seja, um aumento gradativo no tamanho do cérebro até a gente chegar no cérebro do tamanho do Homo sapiens. Não são os únicos, tem outros comportamentais. O professor Roberto mesmo citou que além do cérebro crescer, estruturas diferentes começaram a aparecer. A área que a gente chama de córtex ou neocórtex cresceu muito e, portanto, a capacidade cognitiva também mudou e a capacidade de organização social. Então, uma outra coisa que mudou muito foram as nossas relações. Então, algumas hipóteses do porquê o cérebro cresceu se baseiam menos nessa questão da dieta e mais em como se tornou cada vez mais complexa a estrutura social. Se a gente estuda, por exemplo, os primatas, eles têm estruturas sociais complexas, mas nenhum tem uma estrutura social tão complexa, com tantas regras, com tantas nuances, com tantas coisas que só quem está muito inserido na cultura consegue captar, como o Homo sapiens. Isso é um fator fundamental para que você consiga aprender o jogo as regras desse jogo, né? É importante que você tenha uma certa estrutura cognitiva. Então são vários fatores, mas todos eles de alguma forma que explicam esse processo, né? Mas todos eles de alguma forma se relacionam com o estilo de vida dos nossos ancestrais há milhares de anos atrás. Professores, muito obrigada, muito interessante. Esse assunto é muito amplo e a gente vai ficando mais curioso, né? Professor, sei que você tem um blog, se quiser recomendar para quem tiver mais curiosidade para saber sobre biologia. O professor Roberto já falou aqui um pouquinho antes que ele também vai começar a escrever um blog aí em breve, então legal compartilhar essas informações com quem tiver curiosidade. Pode deixar o endereço, professor? Sim, quem quiser acessar lá é www.biologiahumana.com. Tem o blog, onde eu costumo publicar textos meus mesmo, da área de saúde, evolução e saúde. Tem uma rede social linkada a esse blog. Entrando lá você vai achar, as pessoas vão encontrar.
quem quiser curtir lá, automaticamente começa a receber as atualizações do blog. Beleza, muito obrigada. Obrigado.